Boa noite para você, uma excelente semana. Eu acho que todas as homenagens que estão sendo feitas são poucas, na verdade, para contar a história desse brilhante homem da comunicação, desse pai exemplar, desse amigo querido por todos, como muita gente fala, o ícone da TV brasileira, Silvio Santos, que faleceu no último sábado. E claro que é uma notícia que todos nós vamos passar por isso, seja um parente, seja um amigo, seja uma figura tão importante como o Silvio, que a gente um dia vai receber. Mas eu confesso, Gabi, que quando eu recebi 10 horas da manhã a triste notícia do passamento, do falecimento do maior de todos os comunicadores da TV brasileira, eu confesso que eu parei. Eu fiquei, é sério mesmo? Eu fiz a pergunta 2 vezes para a pessoa que me falou, mas está onde isso? É sério? Porque eu tinha acabado de acordar. E era verdade. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cleiton. Todos nós sentimos muito essa perda do Silvio Santos no fim de semana. Acredito que todos os brasileiros tenham ficado chocados, sensibilizados. Mas agora é o momento da gente agradecer, né? Por tudo que ele fez por nós, profissionais, por tudo que ele fez pelas pessoas, pelos brasileiros e pela televisão brasileira. Deixou história, deixou o legado dele, inovou e ensinou muito pra gente. Ele pegou a televisão quando estava engatinhando. E eu costumo dizer o seguinte, Gabi, comparando com o que representou o Pelé, por exemplo, aquela jogada que muita gente pensa em fazer, o Pelé fez. O Pelé não inventou o gol de bicicleta, mas o Pelé aprimorou a bicicleta. O Silvio Santos fez muitas jogadas do tipo Pelé, só que em outro campo, o campo da televisão. O jeito de comunicar que ninguém tinha feito ainda no Brasil, o Silvio Santos chegou e fez. O jeito de tratar o público, ali, na sua frente, como se fosse parte da família. Ele quebrou essa barreira entre televisão, palco e plateia, já que fez muito isso no teatro. O jeito de perguntar, o cuidado que ele tinha com a voz, a empatia que ele tinha com entrevistados. E mais do que tudo, Gabi, até estava comentando hoje, ele pode não ter sido um jornalista, mas ele, para mim, foi o maior de todos. Porque ele fazia um programa que levava em consideração o lado humano. Ele, quando entrevistava as pessoas, era todo mundo ali, do mesmo tamanho. Poderia ser uma pessoa com uma profissão simples, poderia ser um presidente da República. Ele tratava todo mundo igual. E eu, como entrevistador, e como você também, eu quero levar para o resto da minha vida o jeito com que ele entrevistava as pessoas. Ele fazia pergunta, entrava no mundo das pessoas, não interrompia as pessoas e conseguia extrair o melhor delas. Eu acho que o Silvio é o maior case de sucesso para todo acadêmico de jornalista que está iniciando a profissão. Quer se basear? Pega a figura do Silvio Santos. Humanidade, espontaneidade, é o ídolo do Brasil. Nós nunca vamos esquecer tudo que ele fez pela comunicação brasileira. E agora nós queremos que você de casa participe com a gente. Mande um WhatsApp, o número de DDD é o 48 99162 2676. Você já teve alguma história com o Silvio Santos? Ele já entrou na sua casa no domingo? Tem alguma memória afetiva? Lembra daquela reunião de família em que todo mundo se unia para assistir o programa dele? Conte pra gente a sua história que nós queremos conhecer. Eu me lembro do Porta da Esperança. Eu acompanhava com a minha falecida avó e dizia, eu acho que essa moça vai ganhar, vó. E quando abria a Porta da Esperança, estava lá o que a pessoa queria. Era uma emoção muito grande. Em nome do amor. Show do Milhão. Show do Milhão. Ele inovou a televisão brasileira. Então, se o Silvio Santos nascesse nos Estados Unidos, ele seria o maior do planeta. Pode ter certeza disso, porque o que ele fez é brincadeira. Então, abrindo a janela para os fãs do Silvio Santos, assim como nós, eu, a Gabi, você de casa. Olha a Floripa na tela. Olha isso, gente. Olha a lua. Uma super lua que aparece nesta segunda-feira. É a primeira vez que ela aparece em 2024. Isso significa que a lua está mais próxima da Terra. Daqui a pouco a gente conta melhor. Neste momento, imagens ao vivo de Floripa. Agora vamos até Joinville? Vamos, norte do estado de Santa Catarina. Meu papai do céu. Todos os aplausos para essa lua. Todos os aplausos. Reverenciando. Meu Senhor amado. O que é isso, papai? Que espetáculo da natureza, né, Cleiton? Você que tem a oportunidade, abre a janela, dá uma olhadinha para a lua, porque hoje ela está muito especial.
Agora vamos para a próxima cidade? Vamos lá, a próxima cidade aparecendo aí na sua tela, Blumenau, que também tá com uma superlua. Pode colocar aí, por gentileza? Olha aí, colocando na tela, tá igual. Eu pensei que era. Eu pensei que era a mesma imagem. Eu pensei que era a mesma janela, mas não, tá igual. Até porque a lua é a mesma, né? Não tem outra. Tá que coisa linda, gente. Olha, eita, maravilhoso. Cleiton, e a gente já vai começar o Tá Na Hora falando dele, claro, Silvio Santos, que infelizmente nos deixou no fim de semana. É uma lenda, né, Cleiton? Uma lenda que deixou a sua marca na história da televisão brasileira. Marca essa reconhecida por todos os profissionais de todas as emissoras de televisão. Afinal de contas, a gente está falando do grande mestre. Uma lenda. Em 1930, nasceu o maior apresentador da televisão brasileira, aquele que, ao longo dos anos, transformou os domingos e fez dele o Dia da Família, o dia que todos se reuniam, seja no almoço ou no jantar, para passarem horas regada a muita diversão. Olha, o que vem na minha mente é que era um cara que a gente vai lembrar muito tempo dele. É um cara que vai deixar saudade, né? Com sua genialidade, Silvio Santos inovou a forma de fazer televisão. Foram inúmeros formatos de programas que comandou e que até hoje são lembrados pelo público, que não consegue não reverenciar toda a história do homem de sorriso largo que conquistou os lares brasileiros. Eu lembro da minha infância, né, que eu ia todo domingo lá com a minha avó, sentava ali do lado dela e a gente ficava tentando acertar as palavras que apareciam no Roda Roda Jequiti. Aí a gente fazia uma pequena competição, né? Quem acertasse ganhava uma coisa. E foi ótimas lembranças ali, principalmente com o momento com a minha avó. E foram tantos programas, show de calouros, Em Nome do Amor. Me surpreende, senhores telespectadores, e eu quero agradecer a audiência que este programa está tendo em todo o Brasil. É uma audiência realmente elevada, muito mais do que eu esperava. Show do Milhão. Muito obrigado. Muito grato. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, moças e rapazes. Boa noite, meninas e meninos. Auditório mais feminino do Brasil. Boa noite. Casa dos Artistas. Já ouviram falar no buraco da fechadura? Não, vocês não vão me dizer que vocês nunca olharam no buraco da fechadura. E, claro, o tradicional programa Silvio Santos. Além disso, Silvio Santos inovou no jornalismo, O Aqui Agora está de volta. no entretenimento e na dramaturgia. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Pequeninas, mexe, mexe, mexe com os pés. Pequeninas, mexe, mexe, mexe a cabeça. Dança comigo, mexe bem. Pequeninas. Afastado dos palcos desde 2022, o seu retorno era muito aguardado. Silvio Santos vai voltar, Silvio? Eu vou voltar. Eu tô com preguiça, só mais nada. Um dia chove, outro dia sai sol, né? Um dia chove, outro dia sai sol. Não, não é isso, não é com preguiça mesmo, né? Que, poxa, tem que ir no jaça, tem que pintar. Olha como é que eu tô de Papai Noel. Tem que ir no jaça, tem que pintar o cabelo, tem que se vestir, tem que fazer o programa. Não é mais a mesma coisa quando a gente já faz isso há 60 anos, né? É, tá de anos. Bom dia. Nós interrompemos a nossa programação só agora, porque também estamos administrando a nossa dor, a dor da imensa família brasileira. E agora, falando olho no olho do público do SBT,
para dar uma notícia que nós nunca desejamos dar. A morte do apresentador Silvio Santos aos 93 anos. Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início do mês. No mês passado, ele já tinha estado internado também em função do vírus H1N1, o vírus da gripe. Havia se recuperado, voltado para casa, retornou no início do mês ao hospital e nós tínhamos, sim, o Brasil inteiro, a esperança de que ele se recuperasse, mas chegou a sua hora. Logo que a notícia foi confirmada pelo SBT, a grande paixão de Silvio Santos, ela foi se espalhando por todos os cantos do país, que viu um camelô se transformar no maior nome da televisão. Santa Catarina lamentou a partida de Silvio Santos. Aliás, o estado foi o local da primeira afiliada do SBT no Brasil em 1981. O governador de Santa Catarina lamentou a morte do animador. Jorginho Melo disse que, com muita tristeza, o país se despede do maior ídolo da televisão brasileira, o eterno Silvio Santos. A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT, disse que morre um dos maiores nomes do rádio e da televisão brasileira. Este professor universitário, especialista em TV, explica a importância de Silvio Santos. Ele é um empresário e ele é um profissional de televisão. E talvez isso também faça com que ele seja conhecido por todos vocês, são os funcionários dele, né, como patrão e de uma forma assim até afetuosa. Se leva nada. No show do seu xará, o Roberto Carlos, em Chapecó, ele pediu para o maestro tocar exatamente como está tocando agora esse pianista aí. E todo mundo começou a cantar junto. O que falar do maior comunicador de todos os tempos, Roberto? Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite você que nos assiste. Foi uma dor grande para o Brasil, a partida do Cenoura Bravanel, mas o eterno Silvio Santos vai morar nos nossos corações e mentes para sempre, porque ele influenciou gerações. É difícil você encontrar uma pessoa que não tem uma passagem que lembre esse lado hilário dele, essa espontaneidade dele, aquela risada, aquela gargalhada inconfundível. É muito difícil. Por quê? Ele fez parte da nossa vida nas últimas 6 décadas. Ele contou histórias e ajudou muitas pessoas. E assim ele deve ser lembrado, como um propulsor desta máquina da comunicação que é a televisão. Ele também atuou no rádio, e a escola dele é o rádio, mas principalmente por ter mostrado para o país que há caminhos, que a sua humildade na infância se transformou no poder e na glória de alguém que conseguiu construir um futuro brilhante. Ele é um exemplo. Silvio Santos é nossa família, é a família de todo mundo. E quebrou muitas barreiras, né, Roberto? Com certeza. A primeira delas é o seguinte: quando ninguém abria as portas para os drag queens, no programa dele, ele já levava. Sim. Sem levantar bandeira nenhuma, porque o que ele queria era mostrar o talento daquelas pessoas. Exatamente. Ele abriu, ele tinha uma capacidade de achar o talento. Certo. Ele era aquele indivíduo que percebia o talento das pessoas. E este fato é lembrado até hoje por gente famosa, gente que trabalhou com ele, gente que começou com ele, mas principalmente gente que sempre vai admirá-lo. E já que a gente está aqui nas alturas, nessa câmera, passando para Gabi, Gabi, quando ele podia, ele sempre falava, né? Sempre com a proteção divina do Todo-Poderoso. Cara de muita fé que colocava Deus em todas as suas declarações. Gabi Ravasco. Cleiton, daqui a pouco a gente volta com mais cobertura e homenagem ao adeus do Silvio Santos. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Chegou o momento da gente acompanhar algumas notícias que foram destaque. É o Giro de Notícias.
Na manhã desta segunda-feira, um comércio foi destruído por um incêndio em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as chamas atingiram a parte da lanchonete e o telhado do local. Foi necessário uma adutora e 2 linhas de ataques para controlar o fogo. Dia 19 de agosto é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. A Defensoria Pública de Santa Catarina realizou o mutirão Pop Rua para oferecer serviços e orientações gratuitas em Florianópolis. O atendimento foi realizado das 9 da manhã até às 16 horas, na Praça Tancredo Neves, no centro da capital. E faz parte de uma ação nacional promovida pelas defensorias públicas em todo o país durante esta semana. Você já olhou para o céu hoje? Consegue ver a superlua? Nesta segunda tem a primeira aparição dela no ano de 2024. É uma oportunidade especial para observar a Lua em tamanho e brilho máximos. Este fenômeno astronômico ocorre quando a Lua cheia coincide com um ponto de maior aproximação da Terra em sua órbita elíptica, conhecido como perigeu. Olha que fantástica que ela está. Em média, essa distância é de cerca de 384 mil quilômetros, mas hoje a Lua está a 362 mil quilômetros, cerca disso do nosso planeta. Isso acontece porque a órbita é elíptica ou oval. A Lua fica aparentemente maior e mais brilhante, como vocês podem ver. Segundo o Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, na Espanha, durante uma superlua, o diâmetro dela pode aparentar ser até 14% maior e o brilho até 30% mais intenso em comparação com a lua cheia mais fraca do ano. Que incrível, né, gente? Esse espetáculo da natureza, muito bacana a gente poder ver a superlua. Cleiton, você já agradeceu a Deus hoje? Hoje de manhã, e quando a gente vê essa lua, vou agradecer agora também à noite, pode ter certeza. Atenção, motoristas, tem alerta de mudanças no trânsito da Grande Florianópolis. Quem sai da Via Expressa para pegar a BR-101, no sentido norte, vai ter que ir para o sul e fazer um retorno. Vamos saber mais detalhes agora, porque obras vão acontecer, isso mesmo? E quem vai dar detalhes é ela, Angélica Varaschini, que está em São José. Ô, Angélica, traz aí os detalhes para a gente e mostra como é que vai ficar essa situação aí. Boa noite, bem-vinda, boa semana. Boa noite, Cleiton. Ótima semana para você, para todos do Tá Na Hora Santa Catarina. Antes da gente falar sobre isso, a gente também estava aqui e teve a oportunidade de ver essa superlua vindo aqui para São José. A gente que saiu aí da TV e olha, realmente está linda demais, que sorte quem conseguiu acompanhar de pertinho, e que bom que o Tá Na Hora conseguiu mostrar para o pessoal de casa essa superlua que está aqui hoje. Mas vamos falar de trânsito, vamos falar de trechos que serão bloqueados. Isso porque, como você bem falou, estamos aqui em São José, no quilômetro 205, exatamente na frente da Artéres Sul, porque a Artéres está fazendo uma obra para implantação de uma passarela de pedestres. Sabemos que aqui é extremamente movimentado e o pedestre que quer atravessar a BR-101 sente uma enorme dificuldade. Inclusive, Oliveira está mostrando para vocês, é essa estrutura que vai ser colocada a partir de hoje, 10 horas da noite. O trânsito aqui vai ser bloqueado parcialmente e da meia-noite até as 4 horas da tarde, totalmente bloqueado. Isso vai acontecer nesta segunda-feira, na quarta e na quinta-feira. Mas para quem está em casa poder visualizar um pouquinho melhor, o que vai ter que fazer, quais os trechos que terão que pegar para não passar por aqui. A gente vai colocar na tela para vocês um mapinha para poder visualizar um pouquinho melhor, porque hoje o motorista que vem de Florianópolis e deseja acessar a 101 no sentido Curitiba deverá seguir em frente e acessar a rodovia no sentido Porto Alegre e fazer o retorno na altura de Roçado ou em Forquilinhas, para aí sim seguir na BR-101 no sentido Coritiba. Isso nesta segunda-feira. Na quarta-feira, mesmo esquema, às 10 horas da noite, parcialmente bloqueado, e da meia-noite às 4 horas da manhã,
trecho totalmente bloqueado. E aí sim uma diferença. O motorista que segue sentido Porto Alegre vai ter que utilizar o contorno viário como opção. E quem vem de Porto Alegre no sentido norte também vai ter que utilizar o contorno viário como rota alternativa para poder escapar aqui da 101 nesse trajeto. Já na quinta-feira, o bloqueio de acesso da via expressa na BR-282, aqui onde nós estamos, também vai ser bloqueado. Então, o motorista que segue com destino a Florianópolis deverá seguir pela 101, fazer o retorno em Forquilinhas, para aí sim acessar a BR-101 Norte e pegar o acesso normal a 282. E o motorista que deseja seguir, então, para os bairros aqui de São José, também vão ter que achar uma rota alternativa para poder escapar. A Artéries vai estar com toda a sinalização por aqui, mas a orientação é que realmente esses motoristas utilizem do contorno viário, que veio justamente também para dar essa desafogada, para poder, ao menos nesses dias, não passarem por aqui. Eles justamente fazem esse bloqueio no horário noturno, na madrugada, porque é onde o movimento é menor. Mas mesmo assim, quem tiver que utilizar aqui, buscar uma rota alternativa. O trânsito agora, tranquilo, mas a gente demorou bastante para chegar, viu? Quase 1 hora aí da TV no Morro da Cruz até a gente chegar aqui. Trânsito intenso nessa segunda-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Angélica, pelas informações. 18 horas e 51 minutos. Agora, atenção motoristas que trafegam pela BR-470. Tem alterações no trânsito. Vamos até Blumenau com a Daeli Ramos, que vai trazer tudo pra gente. Vem daí, Daeli, boa noite. Oi, Cleiton, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, esse desvio estava previsto para acontecer a partir de quarta-feira, porém o DENIT antecipou aí a interdição da via e também o desvio que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aconteceu bem aqui no complexo viário do Badenf, justamente para que os trabalhos avancem aí na rampa de acesso ao viaduto que está sendo construído logo ali atrás, como vocês podem ver. Na parte de baixo já foi concluída a rotatória, que dá acesso à rua que vai para Pomerode, que dá acesso também ao litoral e também a parte aí de acesso a Blumenau também e ao Alto Vale. Bem, aqui onde nós estamos é justamente a pista nova que está sendo concluída. Na lateral direita é a parte onde foi interditada e na lateral esquerda é onde está acontecendo o desvio. Então, fica o alerta para os motoristas que nessa lateral esquerda, sentido Gaspar, sentido litoral, está acontecendo esse desvio. O Felipe Andrade está mostrando para vocês aí o maior alerta que a gente deixa para a comunidade neste momento, justamente nesse trecho da BR, é para quem vem da rua Bernardo Scheidmantel, porque ali está bem pouco sinalizado, eles atravessam a rodovia para ter sentido então a BR-470 para acessar o litoral, para acessar as principais entradas de acesso também a Blumenau. Então fica aí um principal alerta, né? Muitas pessoas, enquanto a gente estava aqui, atravessaram no local indevido, então até fica um alerta para o DENIT aí, se puder melhorar a sinalização neste local, está bem complicado por aqui. Essa obra aqui do viaduto, vou pedir para o Felipe mostrar aqui para vocês novamente, ela compreende aí o lote 3, que inicia no quilômetro 44 e vai até o quilômetro 57. Já foram investidos aí 194 milhões, estão previstos 348 milhões e até o momento foram concluídos aí já 55% desses trabalhos de duplicação da BR-470. Então, atenção motoristas, quilômetro 54, desvio de acesso ao litoral. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Daeli, pelas informações. Daqui a pouco você volta às 7:07 da noite. Você sabe que o portal SCC10 está dando uma cobertura completa sobre o falecimento do ícone Silvio Santos. Por falar nisso, fizemos uma grande cobertura neste final de semana e o site ainda continua repercutindo. E Otton Neto está chegando agora com os destaques. Boa noite, Otton. Oi, Gabi. Oi, Cleiton. Tudo bem? Boa noite a vocês e o meu boa noite especial a todo mundo que acompanha mais uma edição do Tá Na Hora por todo o estado de Santa Catarina. Sempre um prazer trazer para vocês aqui
os destaques do SCC10, o canal da notícia em Santa Catarina. E não poderia ser diferente desde o último sábado, quando soubemos da morte do nosso querido Silvio Santos. O SCC10 preparou uma série de conteúdos, diversas reportagens especiais, homenagens, memórias, lembranças, para homenagear tudo aquilo que foi Silvio Santos, sem dúvida, o maior comunicador da televisão brasileira. E a gente começa com esse destaque do médico do Silvio Santos, que trouxe algumas particularidades do atendimento. Até mesmo quando o Silvio já estava com a saúde bem debilitada, ele ainda trazia ensinamentos. O médico geriatra Victor Dornelas, que fazia parte da equipe que cuidava de Silvio Santos, postou em suas redes sociais o seguinte depoimento: eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando o Silvio já estava internado pela primeira vez, quando o Silvio me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, eu respondi que eu era casado com os meus pacientes. Ganhei uma lendária risada e com uma resposta e de bônus uma lição. Conheço poucas pessoas que trabalham mais do que eu, disse Silvio Santos. Mas a família é muito importante, Dr. Vitor, não se esqueça. E eu acho que esse é o principal ensinamento que nós, aqui do SCC-SBT e todos os brasileiros, levamos na memória e no coração. Silvio Santos era uma pessoa preocupada com a família, valorizava os momentos vividos com a sua família e tentava levar isso para a tela do SBT. Não é à toa que somos referência e somos o canal da família brasileira. Ainda de assunto, a gente traz essa imagem emblemática que tomou conta do Rio de Janeiro ontem. O Cristo Redentor, eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno, ficou iluminado e vestiu-se de Silvio Santos. Essa imagem que vai ficar marcada na nossa memória, uma imagem forte, emblemática e que tanto representa. A reportagem completa e o vídeo de como ficou bonito nosso Cristo Redentor vestido de Silvio Santos, você pode conferir, claro, em scc10.com.br. E assim como essa, uma série de conteúdos especiais foi preparado para vocês que acompanham o portal SCC10. A gente traz aqui uma das despedidas, porque desde o momento em que foi confirmado que Silvio Santos tinha nos deixado, políticos, celebridades, famosos, fãs tentaram deixar a sua homenagem. E Sidney Magal foi um deles. Sidney Magal era amigo do Silvio Santos, participou inúmeras vezes de muitos dos programas do apresentador e ele começou o seu depoimento dizendo: do mundo não se leva nada, mas se deixa sim. Isso que quis dizer Sidney Magal traduz da seguinte forma: olhar para o Silvio representava olhar para o sucesso, daquele que nasce humilde e se transforma numa estrela, no monstro, sem jamais perder o brilho. Ele teve uma vida plena, uma vida divertida, e é assim que Silvio Santos queria ser lembrado. Ele realmente cativava pela forma de comunicação, pelos momentos que ele trazia pela televisão brasileira e, sobretudo, por trazer alegria para a família nos domingos em todo o país. Não só Sidney Magal, como outros artistas e todos nós queremos lembrar do nosso grande apresentador, do grande Silvio Santos, com o sorriso no rosto e o respeito que ele merece. Daqui a pouco eu volto com mais destaques do SCC10 e esse adeus ao Silvio Santos, uma cobertura especial do nosso portal de notícias. Até já! Obrigada, Elton, pela sua participação. A gente continua falando das homenagens que aconteceram pelos 4 cantos do Brasil. Em Florianópolis não foi diferente. Silvio Santos é lembrado e será sempre com muito carinho e alegria. Ao falar de Silvio Santos, o que vem à mente? Silvio Santos era uma pessoa icônica e que marcou muitas gerações, né? O sorriso, né? A risada dele era inconfundível. Ele era muito bacana, muito educado. Eu conheci ele lá, eu fui lá onde ele estava, no programa dele. É líder, ele já nasceu líder, né? Eu acho ele alegre, uma pessoa muito boa, sempre bem com a vida, né? Milhares de pessoas prestaram homenagem ao ídolo da comunicação brasileira. O repórter Thiago Pires foi às ruas de Florianópolis para conferir. Em Florianópolis não foi diferente. Sábado, logo após a divulgação oficial do falecimento do Silvio, uma banda de fanfarra que passava no centro da capital viralizou esse vídeo. E claro que as homenagens ao grande Silvio Santos não param por aí. Vocês viram um vídeo que viralizou aqui no centro de Florianópolis, quando esse grupo aqui, ó, Asas do Ipiranga, estavam pelo calçadão
e resolveram tocar música aí em homenagem ao Silvio Santos. Pois é, hoje eles estão aqui e vão prestar essa homenagem novamente, mas vamos entender primeiro como é que tudo começou, porque viralizou o vídeo, Marco. Agora, de que jeito saiu aquilo? Estava combinado ou não? Não estava nada combinado, foi tudo no improviso mesmo. A gente estava fazendo uma propaganda lá para uma empresa conhecida em Florianópolis, né? Daí a gente viu no Instagram que o Silvio Santos tinha falecido, um ícone na TV brasileira. Daí o nosso trombonista comentou, né? Vamos fazer uma homenagem e tal. Daí a gente pegou do improviso e fez, e filmou e viralizou, cara. E agora, a homenagem para ele, através do Asas do Ipiranga, para vocês. O povo brasileiro te ama e tu serás eternamente lembrado por todas as gerações. Ícone, lenda, mestre, é pouco perto do que representas. Vá em paz e fique bem, porque você mesmo disse que do mundo não se leva nada. Então, por aqui, iremos sorrir e cantar. Oi, ai, ai, é com você, Lombardi. Silvio Santos vem aí, lá, 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 lá. Silvio Santos vem aí, Silvio Santos vem aí, Silvio Santos vem aí. Lá, 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 lá. Silvio Santos vem aí. Incrível, obrigada, Tiaguinho, por essa reportagem, essa homenagem ao Silvio Santos. Dono de uma voz e riso inconfundíveis. Ele tinha um estilo que serviu de inspiração para humoristas e fãs de todo o país. E imitadores de Joinville e de Chapecó também prestaram homenagens. Vamos ver. Meu nome é Marcelo Schulz, natural de Joinville, e moro atualmente em Araquari e faço animação de eventos aqui na região. Me sinto privilegiado de fazer um papel que eu faço hoje, um dos maiores ícones da televisão brasileira, o rei da TV, Silvio Santos. Ritmo de festa que balança o coração, festa divertida, colorida de emoção, dia de alegria, então sorri. Comecei a imitar o Silvio desde 2008, né, onde aprimorei o personagem, e tive o privilégio em 2015 de ir pela primeira vez ao SBT, lá em São Paulo, no qual teve o encontro do SBTistas. Patrícia Bravanel nos recebeu de braços abertos, Celso Portiolli também tive o privilégio de participar do programa do Celso Portiolli lá. E dali para frente o meu trabalho foi muito visto. Todas as luzes para o nosso artista. Todas as emoções nessa gravação. Ah, cara, não dá. Desculpa. Não dá, eu tô desjunto assim já, Luiz. Assim, eu nunca encontrei ele pessoalmente, mas desde pequeno eu já assistia já o SBT, e principalmente ali o Topa Tudo por Dinheiro, que já era próximo à meia-noite que acabava, né? Minha mãe nunca deixava acabar de assistir o Topa Tudo por Dinheiro. Mas aquelas brincadeiras que ele fazia, as câmeras escondidas, toda essa produção possível, desde aquela época lá, Quem Quer Brincar de Forca, já naquela época, era a época do meu pai até, inclusive, que ele assistia também, né? Eu não sei explicar o porquê que eu tenho esse sentimento hoje, sabe? Por mais que eu não vi a pessoa. Nesse momento da matéria, essa aqui é a passagem. A gente explica alguma coisa para você, telespectador. Só que nesse momento a gente não tem muito o que explicar. Nesse final de semana tão difícil para todos nós do SBT.
Então, a gente pode cantar para o nosso patrão. Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Trabalhe bastante, lute bastante, que eu tenho certeza absoluta, não há dúvida nenhuma que você vai conquistar os seus sonhos. Persista e bote sempre na frente Deus, que eu tenho certeza que você vai conquistar. Não há dúvida nenhuma que vai conquistar todos os seus sonhos. Vem pra cá, ai! Em Chapecó não é muito diferente. Nós encontramos o Lucas, ele que é fã, dá pra gente se dizer assim, fã número 1 do Silvio Santos. Da onde que vem essa relação tua com o Silvio Santos? E depois, é claro, eu vou pedir para te fazer uma homenagem para ele também. O primeiro contato, né, os pais deixavam a gente assistindo para poder ficar quietinho dentro de casa e a gente gostava muito, que ele era muito irreverente, diferente, divertido e, acima de tudo, um gênio, né? Então, a partir dali a gente foi crescendo, foi admirando ele cada vez mais, então foi a partir daí. Depois lá para a fase dos 18, 20 anos, daí a gente começou a tentar imitar ele, fazer uma gracinha. Gostava muito do Qual é a Música, entre outros, Topa Tudo por Dinheiro, aquele que falava Abre a Porta da Esperança, o Baú, o Sorteio da Telecena. Enfim, a gente ficava vidradaço no Silvio Santos, era demais, ele era incrível, cara. Agora, surgiu também muito fã do Silvio, mas também a parte de imitar ele. Como é que tu viu isso, que tu tinha esse dom todo? Como que surgiu essa parte de tentar imitar ou imitar o Silvio Santos? Cara, foi tudo uma brincadeira, né? Quando a gente era novo, jogava futebol, andava pelo mundão afora, aí pelo Brasil afora, aqui no estado também. Então, numa dessas aí, a gente ficava brincando, falava assim, olha, qual é a pergunta que vale R$1.000 é essa? Então eu só fazia assim, depois fui indo, fui pegando mais prática, fui imitando aqui, brincando com os clientes, né? Já tem 8 anos que moro aqui em Chapecó, então fiquei muito feliz, o pessoal gostou. A gente fazia muitos vídeos pro pessoal, né? Vou te passar o microfone agora e vou pedir para encerrar essa entrevista com ele, para fazendo essa singela, mas bonita homenagem ao maior comunicador aí da televisão do nosso país. É contigo, Lucas. Vamos lá, então. Para você que está assistindo a nossa programação, é o Silvio de Chapecó que quer mandar um abraço para você ficar com a memória de Silvio Santos, o gênio, o astro, o homem que levava alegria através da TV SBT. Um abraço para cada um de vocês. Um beijo no coração do Silvio de Chapecó e a gente se encontra, se Deus quiser. Ai! Ai, gente, que bacana conhecer esses imitadores do Silvio Santos de Joinville e de Chapecó. Agora eu te pergunto, quem nunca imitou o Silvio Santos? Quem nunca se emocionou vendo um programa dele ou torceu por alguém que estava participando? Ou então que deu risada com o Silvio Santos? Já está fazendo falta, já está nos deixando com saudade. Agora, Dilnei, vamos ali comigo rapidinho para a gente encontrar o Cleiton. Você já imitou o Silvio? Eu já imitei aqui no Tá Na Hora, lembra? Como é que O dia que a gente foi fazer o sorteio do Silvinho. Ah, não, mas agora eu não consigo. Vem pra cá, vem pra cá. Oi! Como? Não. Vamos lá, então, pode colocar na tela, olha aí, o Cris Polato, boa noite. Silvio Santos vai deixar muitas saudades, tem 45 anos e passei a minha infância assistindo aos seus programas. Sua voz vai deixar muitas saudades, é verdade. E a voz do Silvio, a gente comentava aqui, enquanto via a matéria, até com uma certa idade, ele tinha a voz muito bonita, porque cuidava muito da voz, Gabi. Cuidado, é verdade, Cleita. Agora o Rafael de Itajaí. Boa noite, aqui em casa, minha mãe, minha avó e minha filha assistiram ao Silvio Santos 3 gerações aos domingos acompanhando ele. Na casa de muita gente, né, Cleita? Obrigada, Rafael, pela sua mensagem. Né? A Marissa Carvalho, boa noite. Silvio Santos fez parte da minha vida com o programa Show do Milhão. Também não perdi o Roda Roda. Assistia com a minha querida avó. É a memória afetiva que o Silvio está deixando em muitas pessoas. Já deixou, né, Cleiton? Robson Reis, boa noite. Eu sempre assisti o Silvio Santos e me emocionei muito com as coisas que ele fez por cada um dos seres humanos.
E esse legado ele deixou aqui na Terra. Olha aí. É isso aí, Robson. Boa, boa. Rogério Vieira de Barra Velha, boa noite, Cleiton e Gabi. O nosso querido Silvio Santos nunca vai sair das nossas memórias. Ele vai ser sempre uma lenda em Bem nossas isso. vidas. Será para sempre lembrado, Silvio Santos. Obrigada por tudo. Agora, Cleiton, daqui a pouco a gente volta com mais cobertura do Silvio Santos, mais homenagens para ele. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos para Joinville com o Renato Santos, que traz uma informação importante agora no Tá Na Hora SC. Cleiton, é a soltura dos mosquitos volbitos. Eles são aqueles mosquitos que vão ajudar no combate ao Aedes aegypti. O Renato Santos já está com a gente e vai trazer detalhes. Renato, quando será realizada essa ação? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cleiton, e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT no Tá Na Hora. Pois é, a soltura dos mosquitos chamados de volbitos vai acontecer nesta terça-feira, às 8 horas da manhã, lá no bairro Espinheiros, uma das regiões com maior foco do mosquito da dengue aqui na cidade de Joinville. Esses mosquitos da dengue, a gente já falou outras vezes aqui, tem no DNA a bactéria Wolbachia, que combate vírus da dengue, da zika, chikungunya e também da febre amarela, de acordo com informações que foram repassadas pela Secretaria de Saúde aqui do município. Essa soltura será realizada pelos agentes da Vigilância Ambiental aqui de Joinville e vai ser uma extensão de 22 quilômetros, viu, Gabi e Cleiton, em 296 pontos de solturas aqui do município. E em cada uma dessas regiões será aberto um pote que vai conter entre 200 e 250 mosquitos, segundo a Secretaria de Saúde. Joinville tem no total mais de 70 rotas que serão beneficiadas com a soltura desses mosquitos. Em primeira mão, nesse primeiro momento, 17 regiões serão contempladas com os mosquitos volbitos, que na verdade vão fazer a procriação com os mosquitos da dengue e irão, na verdade, combater essa doença que vem afetando vários municípios aqui do estado. Vale ressaltar que Joinville tem atualmente mais de 84 mil casos confirmados de dengue, quase 106 mil notificações e já são 82 óbitos pela doença registrados aqui no município. A Secretaria de Saúde que acredita que por meio dos volbitos a doença que na verdade consiga reduzir o número da doença aqui na cidade. Retorno com você aí no estúdio, Cleiton e Gabi. Obrigado, Renato. Eu não sei se você está com retorno de vídeo, agora que você trouxe essa informação importante. O pessoal aqui no estúdio está dizendo o seguinte, olha, combinaram. Camisa azul, terninho bacana, né, um terninho escuro. Estão dizendo o seguinte, olha, tá legal, tá bacana a dupla aí. Tá uma dupla mesmo, tá uma dupla. Renato. Vocês estão muito parecidos. Se você não estiver vendo, depois você dá uma olhada ali no retorno. Tá Obrigada certo. pela sua participação. Cleiton, bora falar de política? Bora, porque há menos de 2 meses das eleições municipais, uma plataforma do Tribunal Superior Eleitoral com informações sobre as candidaturas e os candidatos já está disponível. Cleiton, é uma fonte para os eleitores pesquisarem e fazerem um voto consciente. Vamos acompanhar. Foram apresentadas quase 20 mil candidaturas para as eleições municipais em Santa Catarina. O prazo dos partidos políticos terminou na última quinta-feira e agora é hora de conhecer os candidatos. Ali tem várias informações do candidato, ao que cargo ele concorre, tem a fotografia, tem os dados do processo dele que podem ser consultados, as certidões que ele apresentou para comprovar que ele preenche os requisitos. Todas essas informações estão disponíveis na plataforma Divulga Candicontas, do Tribunal Superior Eleitoral. Os dados são atualizados a cada 60 minutos, já que os partidos têm até o dia 6 de setembro para fazer eventuais trocas em caso de desistência e também preencher vagas remanescentes. Vagas remanescentes ainda vão chegar, nós vamos ter uma variação nesse número de candidaturas ainda ao longo do mês de agosto e setembro. Pelo site divulgacandicontas.tse.jus.br, as mais de 5 milhões de pessoas aptas a votar em Santa Catarina podem encontrar declaração de bens, histórico do candidato em eleições anteriores, propostas de governo, despesas, doações e prestações de contas.
A capital, por exemplo, é a cidade aqui do estado com o maior número de candidaturas a prefeito. São 9. E aqui no site a gente pode acompanhar o nome, o partido, o status da candidatura e também o número com o qual eles concorrem. Além de Florianópolis, Blumenau e Joinville, ambas com 5 candidatos a prefeito, são as que se enquadram nos requisitos para um possível segundo turno. Que são municípios que têm mais de 200 mil eleitores, que é o requisito para que a eleição se dê em 2 turnos e não em turno único. 127 municípios catarinenses têm apenas 2 candidatos a chefe do Poder Executivo Municipal, o que corresponde a 43% das cidades catarinenses. Peritiba, Iraceminha, Meleiro, Ouro e Planalto Alegre têm apenas 1. Isso é perfeitamente irregular, né? Não temos como exigir que venha um segundo, um terceiro, um quarto candidato. Existe uma candidatura ali que vai passar pelo crivo do eleitorado, né? O eleitorado vai decidir se aceita ou não, e isso é perfeitamente irregular. Além das informações dos próprios candidatos, a plataforma é uma oportunidade de acompanhar as decisões e processos de cada partido por meio, por exemplo, das atas de convenção, que já estão disponíveis. Que é a reunião dos filiados de cada partido, e essa reunião delibera se o partido quer se coligar para prefeito ou não, quer se coligar com outros partidos, ou se ele pretende lançar uma candidatura, uma chapa pura, e quem são os seus candidatos, quais são os seus candidatos. Roberto já está de volta, falando ainda do assunto eleição, porque o Ministério Público Eleitoral pede a impugnação da candidatura de Eliseu Matos em Lages. É isso, Roberto? É verdade, Cleiton Ramos. O promotor de justiça eleitoral, Jean-Pierre Campos, oficiou, pediu a impugnação da candidatura de Eliseu Matos, ele que aparece aqui, candidato do MDB, por considerar que lá em 2016, quando o Eliseu Matos renunciou ao mandato da prefeitura, e eu já explico por quê, ele ficou inelegível, já que a Câmara de Vereadores de Lages havia aberto uma comissão processante. Ou seja, o que diz a lei? Se você abre a comissão processante e a pessoa renuncia depois, deve sofrer os efeitos da inelegibilidade por 8 anos. Este é o argumento do Ministério Público. Por quê? Lá em 2014, ele foi detido na Operação Águas Limpas, que investigava supostas irregularidades, questão de corrupção na SEMASA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento de Lages. Saiu, voltou para o cargo, mas, segundo o Ministério Público, fez uma série de medidas protelatórias para evitar aquela conversa com a Câmara de Vereadores e a comissão processante. É um assunto palpitante. Nós estamos aí há menos de 2 meses das eleições. Ele, Eliseu Matos, sempre disse que tinha vontade de concorrer, queria concorrer, e agora fala em perseguição e diz que renunciou ao mandato para cuidar da família. Cai como uma bomba na eleição em Lages, mas era uma situação previsível, Cleiton Ramos. Vamos continuar acompanhando, Roberto. Dito isso? Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Mais Roberto no portal scc10.com.br. Olha, e um catarinense teve a oportunidade, olha o privilégio, de conviver bem de perto com o rei da TV brasileira. O jornalista Alexandre Mendonça trabalhou com o próprio Silvio Santos, depois de fazer um trabalho de conclusão de curso na universidade. Eu bati um papo com ele nessa tarde, vamos acompanhar. Estamos ao lado do Alexandre Mendonça, jornalista com quem eu já tive o privilégio de trabalhar, e quero fazer aqui também um agradecimento ao Grupo ND por ter liberado o Alexandre para contar um pouco da sua passagem com o Silvio Santos no SBT em São Paulo. A gente está rodando aí agora algumas imagens do dia que você entrevistou o Silvio no Salão do Jaça, depois de 3 tentativas. 3 tentativas, porque na primeira eu não tinha coragem de dizer para ele que eu queria entrevistá-lo. Foi na 3ª vez, quando eu cheguei, o Silvio começou a estacionar o carro, aquele Lincoln branco de capota verde, famoso carro dele, e aí ele saiu do carro, olhou para mim, eu disse para você ir lá no SBT, hein? Aí eu disse, não, Silvio, mas eu não preciso do SBT, o que eu estou precisando é do senhor, eu preciso de uma entrevista sua. Aí ele assim, mas meu cachê é muito alto, é de $1 bilhão. Aí ele, aí você deu aquela risada dele e entrou no salão. 15 minutos depois, ele sai pela porta,
com a mão assim na camisa, parecia Napoleão Bonaparte. E aí eu disse, Silvio, não tem como a gente fazer lá dentro do Jassa? E nesse exato momento o Jassa sai na porta também, e o Jassa bota a mão na cintura, ele disse assim, claro, pode entrar, tal. Aí o Silvio olhou para mim, então vamos embora. Aí eu entrei, os 2 manobristas que estavam ali, o Nicanor, por exemplo, que era um cara que estava lá há 30 anos já, ele disse, não, vai lá. Aí eu pegou tudo ali, o equipamento e tal, eu só levei a câmera. Quando eu cheguei lá, eu comecei a gravar. E aí aparece tudo no documentário que está até na internet e tal, no YouTube, né? E aí ele sentou, fui botar o microfone na lapela da camisa dele e ele dizia assim, põe onde você quiser, fica à vontade. Ele me deixou totalmente à vontade. Gostou tanto que te levou para trabalhar com ele? Depois da entrevista, 2 meses depois voltei lá, entreguei a fita na mão dele, que é a foto que vocês estão vendo aí, ó, essa fita VHS antiga, né? E logo depois de entregar essa fita, 2 meses depois, em maio do ano 2001, o Silvio, através da secretária dele, a dona Zilda, que até hoje estava trabalhando com ele, né? Ela me fez 3 perguntas. Disse, o Silvio mandou fazer 3 perguntas. O que você quer fazer no SBT? Quando você está disposto a vir? E quanto você quer ganhar? E outra, se você não tiver lugar para ficar, você pode ficar no hotel, que a gente te põe no hotel. Aí eu pensei, ganhei na loteria. Na hora eu joguei meus braços para cima, meu pai chorou horrores, me abraçou como nunca tinha me abraçado, assim, e foi a coisa mais linda que aconteceu para mim, assim, profissionalmente foi muito legal. O que tu mais aprendeu com ele? Olha, boa pergunta, porque o que eu sempre digo, e eu sempre falava na universidade, no curso de jornalismo, que era o jeito do Silvio entrevistar, de abordar as pessoas. Todo esse processo que levou o Alexandre a entrevistar o Silvio teve uma recompensa. Não só o convite para trabalhar ao lado desse ícone da TV brasileira, mas o que você vai ver agora é uma declaração do Silvio para o próprio Alexandre Mendonça. Ou seja, o que você vai ouvir é da entrevista que ele fez com o Silvio, deixando a mensagem para você aí de casa. Então, antes eu quero agradecer ao Alexandre por esse bate-papo. É um irmãozinho que a gente tem. Vamos virar. E se você tivesse a oportunidade de falar para ele agora, o que tu falaria? Para ele. Para ele. Cara, tu me colocou numa... Esse é um bom exercício de gratidão. Eu diria para ele assim, Silvio, eu vou fazer tudo aquilo que você me ensinou para continuar o teu legado. Aquilo que você ensinou, aquela tua paixão, que é a nossa paixão de fazer televisão. Eu quero continuar exatamente fazendo isso que você fazia. Levando informação, mas com entretenimento. Porque é assim que as pessoas aprendem. É através dessa interação que ele fazia. Por isso que ele é o mestre da televisão. Então eu só tenho a agradecer e dizer que eu me comprometo a continuar o trabalho que ele começou. Fazer aquilo que a gente gosta é a melhor remuneração que a gente recebe. E justamente hoje o SBT está completando 43 anos. Em breve vai lançar um novo produto, Mais SBT, que é uma plataforma de streaming. Em breve vocês terão novidades. Parabéns ao SBT pelos 43 anos. Agora, o Sistema Catarinense de Comunicação, o SCC, foi a primeira afiliada do SBT no Brasil. As famílias Amaral e Abravanel são próximas. A repórter Xânia Marcon conversou com o Dr. Roberto Amaral, presidente do grupo SCC, que falou um pouco mais sobre o Silvio Santos. E continuando as homenagens ao grande apresentador e comunicador do Brasil, Silvio Santos, claro que a gente não poderia deixar de conversar com o Dr. Roberto Amaral, presidente do grupo SCC, que foi a primeira afiliada do SBT no Brasil, foi aqui de Santa Catarina. E claro que o Dr. Roberto representa o Silvio Santos, é o Silvio Santos de Santa Catarina, né, Dr. Roberto? Como que foi essa sua relação, né, da família Amaral com a família Abravanel? Era uma relação próxima, né? Foi assim, eu enxergo o Silvio Santos, né, como em 3 versões, né? Uma versão é
do artista, do protagonista, que todos conhecem, e alguns conhecem mais que eu. A segunda pessoa, né, é do empresário. O empresário Silvio Santos é um empresário com uma lucidez bastante grande, uma assertividade. Ele, quando queria alguma coisa, ele mandava fazer de acordo, né? E o pessoal cumpria. O terceiro ponto é como pessoa, que nós tínhamos assim uma ligação em aniversário de criança, em vários momentos, né? Nós tivemos assim o privilégio de privar dessa amizade dele. Então é bastante interessante, porque o Silvio Santos reúne assim, reúne competências muito difíceis de se encontrar numa pessoa só. E o senhor esteve com ele no palco, né? Bem de perto, assim, conversou com ele. Ele é uma pessoa que ele se comunicava muito bem, né? Com as câmeras e recebia as pessoas no palco. E ele sempre tinha o que falar com as pessoas, né? Ele sempre sabia como conversar com as pessoas no palco, né? Então, como que era essa... O senhor encontrou com ele algumas vezes, né? Pessoalmente, assim. Nós nos encontramos várias vezes, mas uma que me marcou bastante foi quando nós fomos, eu e meus 2 filhos, né? O Beto e o Carlos, fomos no aniversário de 30 anos do SBT, 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás. E ele me deu um troféu, né? Um troféu daquele momento, e falou dessa questão da filhada, né? Da filhada número 1 do SBT. E aquilo também nos motivou bastante. E motivou de dar um segmento cada vez mais para a nossa saga de comunicação aqui no estado de Santa Catarina. E a história do SBT, a história do SCC, ela meio que se funde, né? São 2 empresas, inclusive, familiares. Isso é que tem muita proximidade, né? Então, com o Silvio e também com o SBT. Então, o Grupo SCC foi primeira afiliada, também é uma empresa familiar, e isso aproxima cada vez mais, né? E o SCC também segue, né? O SBT nessa questão da família, de uma programação diferenciada. Então, isso sempre chamou a atenção, né, doutor Roberto? Eu tenho, assim, uma admiração muito grande, né? Eu sou muito fã da Daniela, né? Das 4 filhas, das 6 filhas dele, conheço todas e convivemos muito com elas, né? E com meus filhos, com os 3, a Melissa, o Beto e o Carlos. Mas essa amizade, né? Continua e é muito, muito grande, se troca muita experiência, né? Eles escutam muito, a Daniela liga muito para o Carlos, para o Beto e para ver as coisas, porque nós somos não só a primeira afiliada do SBT, né? Nós somos, vamos dizer assim, o benchmark, né? Para as outras, nós recebemos pessoas as outras afiliadas do Brasil inteiro para ver como que nós estamos fazendo isso, como aquilo. Mas, especificamente com relação ao Silvio Santos, o que eu posso dizer é que é o maior ícone, não só da televisão brasileira, da comunicação. Ele é um dos grandes homens do Brasil, independente de qualquer tipo de segmento. O Cenoura Bravanel faleceu, mas o Silvio Santos sempre vai continuar vivo na memória e no coração das pessoas, né? E até, veja bem, até a inteligência dele, e no começo eu achei que não estava certo, esse fato de ele não ser velado. Nós vemos o Silvio Santos de pé e não o Silvio Santos deitado, né? A nossa imagem não é de ele no meio de multidões, como seria se houvesse um velório, não é no meio de multidões ele morto. Sim. A imagem dele é no meio de multidões, ele vivo e muito vivo.
no palco, se comunicando, feliz, com aquele sorriso, com aquele jeitão dele, carisma, né? Com aquele carisma. O SBT vai ter continuidade tanto a nível nacional quanto o SCC aqui em Santa Catarina. E está na hora da previsão do tempo. A terça-feira será de sol entre nuvens em Santa Catarina. Ficará mais encoberto no Vale do Itajaí e no litoral. Há chance de chuva isolada entre a tarde e a noite, principalmente no litoral sul. Aqui que fica um pouco mais nublado e no litoral sul chance de chuva isolada. As temperaturas, elas sobem um pouco comparando com essa época do ano e com os dias anteriores. A gente tem essas máximas, com exceção do sul aqui do estado, várias ali beirando os 30 graus. 31 no norte, 30 graus Serra Catarinense, oeste máxima de 34 graus. Vale do Itajaí 29, litoral 24 e o sul 18 graus. Agora vamos às mínimas para esta terça-feira. A gente tem 12 graus no Vale do Itajaí, no norte de Santa Catarina, 11 graus na Serra Catarinense, o oeste 15 graus, no sul 13 e no litoral 14 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades aqui de Santa Catarina para terça-feira. Primeiro, Lages, mínima de 12, máxima de 29 graus. De manhã, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. À tarde e à noite vai ficar um pouco mais nublado. Em Imbituba, mínima de 17, máxima de 19 graus. Em Imbituba, sol com muitas nuvens. Já em Barra Velha, o amanhecer tem previsão de nevoeiros. Muitas nuvens, à tarde e à noite, mínima de 18, máxima de 24 graus. Balneário Camboriú, no litoral norte, de manhã poucas nuvens, tem chance de nevoeiros. Já à tarde aumenta essa nebulosidade e à noite tem chance de chuva isolada. Mínima de 19, máxima de 23 graus. Você que está cansado dessas altas temperaturas, desse tempo firme, até o fim de semana a chuva volta para Santa Catarina e o frio também, Dominique Cabral. Eu não sou fã das baixas temperaturas nem da chuva, mas tem que ter, eu sei, então bora lá. E você de casa já sabe, depois do intervalo tem esporte com a Dominique Cabral. Voltamos já, né, Domi? Já, não sai daí. Estamos de volta com o Tá Na Hora ao vivo para toda Santa Catarina. E bora falar de esporte? Fala, Domi! Fala, Gabi! Segundamos cheio de destaques por aqui. Então, bora falar de esporte? Bora falar de esporte. A gente começa falando dos times aqui de Santa Catarina que foram a campo pelo Brasileirão. Pela Série A, o Criciúma enfrentou o Vasco e a gente confere os gols agora. O Criciúma saiu na frente do Vasco da Gama com Bolassi. David de fora da área soltou o pé e mandou um golaço para deixar tudo igual. O gigante da colina virou a partida com Ryan. E nos acréscimos o Tigre chegou ao empate com Bolassi de cabeça. Com esse resultado, o Tigre está agora, nesse momento, na 14ª colocação com 25 pontos. Aqui a gente confere a liderança. Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo fecham o G4 da competição. E pela Série B, os 3 representantes aqui do estado foram a campo. Destaque para o Avaí, que venceu o Santos fora de casa. Na Vila Belmiro, o Avaí derrotou o Santos por 1-0. O gol da vitória do Leão da Ilha saiu com o Giovani, que marcou um golaço de fora da área. Na Arena Condá, a Chapecoense foi goleada pelo Guarani por 4-0. João Vitor fez o primeiro. Marlon chapou bonito e marcou o segundo. O terceiro saiu dos pés de Caio Dantas. E após confusão na área da Chape, Caio Dantas de novo fechou o placar. No estádio da Ressacada, o Brusque perdeu para o Coritiba por 1-0. O gol da vitória do Coxa saiu com Figueiredo de voleio. E depois de mais uma derrota, a Chapecoense anunciou a saída de Tcheco.
o treinador ficou apenas 12 dias no comando da equipe. Vamos ver como estão os catarinenses nesse momento na tabela de classificação. O Avaí, com essas 2 vitórias consecutivas, subiu na tabela, está na 7ª colocação com 31 pontos. Já os 2 outros catarinenses estão na zona de rebaixamento, seguem na zona, o Brusque na 19ª colocação com 19 pontos e a Chapecoense na 18ª colocação também com 19 pontos. Está aí a situação dos catarinenses. Pela Série C, o Figueirense cedeu um empate para o São José. Com isso, a equipe se complicou e muito na competição. Para conferir os gols. O Figueirense saiu na frente do São José com Camilo de cabeça. E aos 47 do segundo tempo, Douglas aproveitou o rebote e, livre de marcação, empatou a partida. E terminou assim no Scarpelli. Figueirense 1, São José também 1. Com isso, a equipe está agora na 10ª colocação e faltando apenas uma rodada para o final da competição, a equipe precisa vencer e ainda assim depende de resultados. E ó, agora a gente muda de assunto, porque amanhã na tela do SCC SBT tem Champions League. A competição volta aqui na telinha e agora com o início da disputa dos playoffs. E vai ter Lilia e Slavia. João Venturi tem mais detalhes. Tudo bem, pessoal? Um abração para todo mundo. A gente fala aqui do centro de treinamento do Lille, time francês. Lá no fundo, a equipe faz a última atividade, porque nesta terça-feira tem jogo pelos playoffs da Champions contra o Slavia Praga. Vamos lembrar que o Lille teve uma classificação heróica até aqui, derrotou o Fenerbahçe na Turquia. O Fenerbahçe, treinado pelo técnico José Mourinho, a equipe era derrotada, o jogo foi para a prorrogação, teve um jogador expulso, ainda assim o Lille conseguiu essa classificação. E agora vai ter o direito de jogar primeira partida em casa diante da torcida para, quem sabe, levar alguma vantagem lá para a República Tcheca no jogo da volta. O time do Lille tem 2 brasileiros no elenco, são poucos conhecidos aí no Brasil, porque eles jogaram toda a carreira na Europa. O Ismaili, que é meio campo, e o Alexandro Ribeiro. Os 2 começaram em Portugal. O Ismaili até passou pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ficou 10 anos por lá e agora a dupla brasileira está na 3ª temporada aqui defendendo o Lille. Não vai ser um caminho fácil para a equipe francesa, que foi campeã, inclusive nacional, em 2021, recentemente, porque o Slavia Praga defende uma invencibilidade que já dura 14 jogos. A última derrota do Slavia Praga foi no mês de abril e eles chegam também confiantes para, quem sabe, conseguir essa classificação. Jogaço de bola, o SBT exibe nesta terça-feira, a partir de 3h45 da tarde, ao vivo para todo o Brasil, já nesse clima de Liga dos Campeões. De Lille, João Venturi. Tá aí, amanhã é dia de super terça aqui na tela do SCC SBT. Tem Champions League e um pouco mais tarde tem Sul-Americana, Cleiton. Tavas com saudade da orelhuda? Olha, eu tava bastante. Agora a gente ainda está nos playoffs, mas daqui a pouco volta a competição e esse ano com um formato diferente que tá muito legal. Tá certo, Domi. Até amanhã. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique aí. De volta com o Tá Na Hora SC. Obrigado pelo privilégio de entrar na sua casa todas as noites, de segunda e sexta-feira, Gabi. Tem mudanças nas operações de coleta de lixo em Chapecó. E o repórter Felipe Bastos tem as informações. Vamos lá, vem daí, Felipe. A coleta orgânica convencional já começou a funcionar aqui em Chapecó nos 3 turnos a partir desta segunda-feira. A partir de agora, então, ela vai funcionar às 6 horas da manhã, também às 2h30 da tarde e o terceiro horário a partir das 10h30 da noite. Os dias de coleta permanecem os mesmos. De acordo com a Gerência de Resíduos Sólidos da Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria aqui de Chapecó, o objetivo é qualificar ainda mais o serviço de coleta. A gente informa o nosso telespectador também que resíduos orgânicos são considerados restos de alimentos como frutas e legumes, resíduos de jardim, além de outros materiais biodegradáveis. Mais informações sobre os horários e também o funcionamento da coleta convencional orgânica aqui de Chapecó podem ser obtidas pelo telefone que aparece aqui na tela. Voltamos ao estúdio. E de segunda a sexta-feira tem muita informação no SCC Meio-Dia, a partir das 11h15. Exato. O Fernando está chegando agora e trazendo os destaques da edição desta terça-feira. Fala, Fernando!
Boa noite, Gabi, Cleiton, todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. Nesta terça, 11h15, as notícias de todo o estado, no jornalismo em tempo real aqui do MD. O que acontece aí pertinho de você. E tem também o quadro Terça do Emprego. É quando você confere as oportunidades de trabalho em toda Santa Catarina. Vem junto, porque a Maria Esther vai mostrar o detalhe da previsão do tempo aí para sua região. O Roberto Azevedo traz a campanha política, eleições 2024. E a Dominique com tudo do esporte em 2 momentos. 11h15, a gente te espera. Combinado, lá, a gente vai estar. Vamos com o Zap? Bora lá, conferir Dale. a participação. Isolete de Lages. Boa tarde. Me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 10 anos e não via a hora de dar 11 horas da manhã aos domingos para assistir Domingo no Parque. Era muito legal, hein? Esse programa era muito bacana. O Antônio, boa noite. O Silvio é meu ídolo. O Silvio entrou na minha casa e alegrou meus domingos por muitos anos seguidos. Valeu, Antônio. Obrigado pelo seu zap também. Maiara de Canoinhas. Boa noite. Eu assisto o Silvio Santos desde que nasci. Sentava na sala com os meus pais e aquilo era uma diversão. Que Deus conforte toda a família. Valeu, Nayara. Obrigado. João Medeiros, boa noite. Silvio Santos foi o ícone da TV brasileira. Tenho 65 anos. Ainda assisto seus programas. Valeu, João. Obrigado. Irene de Ervaldo Oeste. Boa noite. Silvio Santos deixa saudades. A família toda se reunia para assistir, rir e se emocionar. Minha mãe dizia que o domingo não parece domingo sem o Silvio Santos. Já que a gente está falando nele, a gente encerra o programa com o ícone da TV brasileira em um dos seus momentos mais engraçados. Essa eu me lembro como se fosse hoje, ó. Obrigada, Silvio Santos, por tudo que você fez por nós. Lenda. Até mais.